Imagina a seguinte situação. Tipo alguém que ganha US$ 800.000 por ano. Todo santo ano. Nossa, é muito dinheiro, cara. Uma quantia absurda, né? O dinheiro simplesmente não para de entrar na conta bancária dessa pessoa. Só que tem um detalhe. Lá vem. Qual é o detalhe? O patrimônio líquido dela é exatamente zero. Para todos os efeitos práticos, ela está completamente quebrada. Soa como uma impossibilidade matemática, né? Porque a nossa intuição diz que alguém com essa renda gigantesca deveria inevitavelmente nadar em dinheiro. Totalmente. Mas é o que acontece na vida real. E, sabe, o motivo pelo qual isso acontece destrói completamente aquela velha ideia que a gente tem sobre sucesso financeiro. Aquela ideia de que é só dominar planilhas e investir na bolsa. Exato. A ideia de que é só conseguir o emprego certo ou ler o gráfico certo. A verdadeira raiz do problema não está nos números, de jeito nenhum. E tá onde, então? Está num lugar muito mais obscuro. E é justamente por isso que a nossa análise profunda de hoje é tão crucial. Com certeza. Hoje a gente vai entrar de cabeça nas ideias do livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E a nossa missão aqui é decifrar o que o autor chama de modelo de dinheiro. Ou o nosso termostato financeiro subconsciente, né? É um conceito brilhante. É sensacional. E olha, a gente vai fazer isso sem usar jargões insuportáveis do mercado financeiro, tá? Ninguém aqui vai falar de taxas complexas. Graças a Deus. O foco de hoje é puramente a psicologia e o comportamento humano. A gente quer entender, junto com quem está ouvindo, por que algumas pessoas parecem destinadas a atrair oportunidades. Enquanto outras passam a vida inteira remando contra a maré. Independentemente de quanto talento ou oportunidade elas tenham. E assim, o que é fascinante logo de cara é que as ferramentas externas, tipo as estratégias de negócios, as táticas de vendas, elas são indispensáveis, óbvio. Claro, ninguém está negando isso. Mas elas são só isso, sabe? Ferramentas. O autor usa a figura de um carpinteiro. Ele pode ter o martelo mais caro do mundo. De última geração. Isso. Mas se ele não souber usar, ou pior, se ele secretamente não quiser construir aquela casa, o martelo não serve para absolutamente nada. É a mente de quem segura o martelo que dita o resultado final. Exatamente. A mente é tudo. Certo, vamos desempacotar isso. O texto apresenta uma mecânica exata, tipo uma fórmula de como a nossa mente gera esses resultados palpáveis na nossa vida. A famosa fórmula da manifestação. Isso. Pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações, que conduzem a resultados. É a sequência P gera S, que gera A, que é igual a R. No papel é bonito. Mas na prática, como que essa engrenagem roda na vida real de alguém? Então, para a gente tirar da teoria, imagina a metáfora da árvore. O que está embaixo da terra... As raízes. Exato. E são as raízes, o que é invisível, que criam o que está em cima da terra, os frutos. O invisível produz o visível. E a gente opera em 4 quadrantes ao mesmo tempo. O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Sendo que o mundo físico, o nosso saldo no banco, é só o fruto. É o resultado final da equação. Tem uma analogia no livro que eu acho fantástica para ilustrar isso. A da impressora. Ah, essa é muito boa. Conta pra gente. Imagina que a gente digita um texto no computador, certo? E aí manda imprimir. Beleza. A folha sai e a gente percebe um erro de digitação absurdo bem no meio do texto. Daquela raiva. Dá muita raiva. E aí qual é a reação de muita gente? Pegar uma borracha e tentar apagar o erro ali mesmo na folha de papel. Esfregando até rasgar a folha. Isso. Depois de muito suor, a folha parece limpa, aí a pessoa vai lá e manda imprimir o mesmíssimo documento de novo. E, tragicamente, adivinha, o erro sai impresso mais uma vez. É óbvio. E a pessoa fica enlouquecida tentando consertar o pedaço de papel de novo, talvez comprando uma borracha maior. Ocupando a marca do papel. Exato. Mas é um esforço completamente inútil, porque o erro não pode ser corrigido no papel, né? Não tem como. O papel é o mundo físico, é o mundo dos resultados. O erro tem que ser corrigido no software, cara. No programa de computador, que seria o nosso mundo mental e emocional. Se conectarmos isso a um panorama maior, fica muito claro que a falta de dinheiro nunca é um problema em si. A falta de dinheiro é só um sintoma. É o erro na folha impressa.
O verdadeiro problema é o que está rodando no software, na mente. É isso. E você sabe, tentando pensar num exemplo bem prático disso. Olha, tentando enriquecer, só mudando de emprego, tipo, ou apostando naquela criptomoeda da moda, sem antes mudar a própria mente, é como tentar emagrecer olhando com ódio para a balança. Nossa, sensacional. Olhando furiosamente para o mostrador, né? Pois é, mas o problema nunca esteve no mostrador da balança. O mostrador é só um pedaço de plástico refletindo a realidade física. A raiz da questão está no padrão de consumo antes de subir ali. Tá na geladeira, tá nas emoções envolvidas na alimentação. Uma analogia irretocável. E isso obriga a gente a investigar a raiz de tudo. Se a nossa fórmula começa nos pensamentos, a grande pergunta é: de onde vêm esses pensamentos? Eles não brotam do nada, né? Não surgem por geração espontânea. Esses pensamentos vêm de uma programação muito profunda, instalada lá na nossa infância. É aí que o bicho pega. E o autor divide esse condicionamento em 3 partes: a programação verbal, os exemplos e os episódios específicos. Tá, vamos pegar a primeira, a programação verbal. Basicamente é tudo aquilo que a gente ouvia sobre dinheiro quando era criança. Aquelas frases feitas, sabe? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Ricos são todos gananciosos. Lembra daquele homem que eu mencionei logo no começo? O que ganhava 800 mil e estava zerado? Esse mesmo, o Stephen. O caso dele é perfeito para explicar essa programação verbal. Sim, o Stephen tinha uma mãe que repetia toda hora com muita raiva que os ricos eram pessoas horríveis e que eles só lucravam roubando dos pobres. E para uma criança, a mãe é o mundo inteiro, né? É a fonte de sobrevivência, de amor. Exato. Aí, no subconsciente do Stephen, formou-se uma equação trágica. Qual? Se eu ficar rico, eu vou ser uma pessoa horrível, e se eu for horrível, a minha mãe não vai me amar. Nossa! Isso é uma armadilha mental assustadora. Porque racionalmente, como adulto, ele queria ser rico. Ele se matava de trabalhar. Trabalhava muito e ganhava quase $1 milhão por ano. Mas aí o software dele entrava em curto-circuito. Toda vez que o dinheiro caía na conta, o subconsciente acendia uma luz vermelha. Um pânico real. Para ele não perder o amor da mãe, ele precisava se livrar da riqueza urgentemente. Inconscientemente. Totalmente inconsciente. Ele fazia os piores investimentos possíveis, emprestava dinheiro para quem nunca ia pagar. Era um mecanismo de autodefesa, só que travestido de má sorte nas finanças. Caramba! E como ele saiu dessa? Tem uma solução muito boa no livro, não tem? Tem. A solução foi genial. Eles descobriram que a mãe dele amava o Havaí. Ah, verdade. Então o que o Stephen fez? Ele usou o dinheiro dele, comprou uma casa de frente para o mar lá no Havaí e passou a mandar a mãe para lá todo o inverno. E a mãe adorou, imagino. Adorou. Ela passou a idolatrar a riqueza do filho, falando para todo mundo como ele era generoso. Que virada de chave. O conflito na cabeça dele desapareceu porque ele entendeu que ter dinheiro não ia custar o afeto dela. E depois disso, as finanças dele decolaram de verdade. Mas olha, as palavras são só 1/3 do problema. As crianças não só escutam, elas observam muito. O famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É. E isso nos leva à segunda influência, os exemplos. A modelagem, né? O próprio T. Harv Eker, o autor, relata a história dele com o pai, que era construtor. A montanha-russa do pai construtor. Exatamente. O pai dele iniciava um projeto, pegava dívidas enormes e a família passava anos na miséria. Pão com ovo todo dia. Restrição total. Restrição. Aí o projeto terminava e era vendido. Do nada, eles ficavam ricos. Festa, dinheiro rolando solto. O pai virava o cara mais generoso, esbanjava, até que começava outra obra e lá ia a família para o fundo do poço de novo. E o que aconteceu com o autor na vida adulta? Adivinha? Ele replicou esse mesmo padrão de ioiô financeiro. Abria um negócio, ganhava horrores e depois dava um jeito de perder tudo sem explicação. Ele estava só imitando o pai. Mas de todas essas influências, a terceira categoria é a que eu acho mais chocante. Os episódios específicos. Isso. Aqueles momentos de alto impacto emocional que marcam a gente. A história da enfermeira, a Josie, é de cortar o coração. É muito pesada. Ela ilustra perfeitamente a força bruta do nosso subconsciente. A Josie tinha uns 11 anos, se eu não me engano. Super nova. Ela estava num restaurante chinês, almoçando com os pais. E os pais começaram a discutir por causa de dinheiro. Aquela tensão na mesa. Uma tensão que foi escalando.
Eles começaram a brigar feio. E aí, no meio da gritaria, o pai dela sofreu um ataque cardíaco fulminante. Nossa Senhora! Ele desabou e morreu ali mesmo, nos braços da filha. Tenta imaginar o pavor no cérebro de uma criança vendo isso. Naquela fração de segundo, a mente da Josie criou uma conexão inquebrável. Qual conexão? Dinheiro é igual à morte. Dinheiro gera dor extrema. O dinheiro assassinou meu pai. É exatamente isso. O cérebro dela registrou o dinheiro como uma ameaça letal. E na vida adulta? Ela virou uma enfermeira maravilhosa, ganhava super bem, mas não conseguia guardar um único centavo. Porque se guardar, morre. Na cabeça dela, sim. Toda vez que caía o salário, os alarmes de sobrevivência disparavam. Para se proteger, ela gastava tudo compulsivamente. E ela achava que era só, sei lá, falta de disciplina. Quando, na verdade, ela ainda estava revivendo o trauma do restaurante chinês. Exato. Tem outro exemplo de episódio mais leve, mas muito real, que é o da própria esposa do autor. A história do sorvete. Isso. Quando ela era pequena, sempre pedia dinheiro para a mãe para comprar sorvete. E a mãe dizia: "Eu não tenho, pede para o seu pai." O pai dava e ela tomava o sorvete feliz da vida. Então o cérebro dela concluiu duas coisas. Primeiro, mulher não tem dinheiro, só homem tem. E segundo, Que a única função do dinheiro é o prazer imediato, é tomar sorvete. brilhante. E o autor cresceu num ambiente onde dinheiro era sinônimo de guardar para garantir a segurança e a liberdade no futuro. Quando esses dois casaram, deu ruim, claro. Deu muito ruim. Para ela, economizar no dinheiro era a mesma coisa que negar a alegria de viver, negar o sorvete. E para ele, gastar tudo era um ataque à segurança da família. Eles brigavam toda hora, não sobre a conta de luz em si, mas as programações de infância dele estavam em guerra. Olha, ouvindo tudo isso, eu preciso bancar a advogada do diabo aqui rapidinho. Manda. Até que ponto a gente pode ficar botando a culpa na nossa infância pela nossa fatura do cartão de crédito estourada hoje? É uma ótima pergunta. Porque, não chega uma hora que a responsabilidade pesa, que a culpa é pura irresponsabilidade de um adulto que não sabe se controlar? Olha, esse questionamento é vital. E a resposta do livro é clara. Não se trata de ficar apontando o dedo ou achando um culpado no passado. Tá, então é sobre o quê? É sobre desvendar a mecânica. A infância não é um passe livre para você ser irresponsável, mas é o mapa que explica o seu comportamento. Tem uma regra de ouro aí. Qual? Quando o subconsciente é forçado a escolher entre a lógica racional e uma emoção muito profunda, tipo o luto da Josie ou o medo de não ser amado do Stephen, a emoção sempre vence. Nossa, faz todo sentido. A lógica não tem chance contra o trauma emocional. Nenhuma. A mente humana é programada para priorizar a proteção imediata, não a matemática. E se a sua motivação para ganhar dinheiro vier de uma raiz corrompida, tipo raiva, medo ou necessidade de provar algo, o dinheiro nunca vai te trazer felicidade. Porque o dinheiro não cura a ferida, ele só muda o cenário em volta. Exatamente isso. Mas ok, se a infância explica o nosso passado, como é que as pessoas prósperas assumem o controle de verdade e mudam o futuro? É aí que entram os arquivos de riqueza que o livro ensina. É a diferença gritante de postura. Vamos falar do arquivo número 1. É direto e reto. A mentalidade rica acredita numa frase simples: eu crio a minha própria vida. E a mentalidade pobre opera sob qual crença? Na minha vida as coisas simplesmente acontecem. É o momento de rasgar a fantasia de vítima. E o autor diz que tem 3 pistas infalíveis para você saber se ainda está jogando o jogo da vítima. A primeira pista é a velha e boa culpa. Ah, a culpa é da economia, do governo, do chefe de São Pedro que mandou chuva. A culpa é de todo mundo, menos da pessoa. A segunda pista é a justificativa. Do tipo, o dinheiro nem é tão importante assim. Essa mesma. E pensa comigo, se você vira para o seu parceiro ou parceira e diz todo dia, você não é tão importante assim, o que acontece? A pessoa arruma as malas e vai embora na mesma hora. O dinheiro tem a mesma energia. Ele não fica onde é desprezado. Pura verdade. E a terceira pista? A terceira é a mais letal de todas. Queixar-se. É a pessoa que reclama de tudo o tempo todo. Sabe a lei de que aquilo em que focamos se expande? Uhum. Quem só reclama está basicamente treinando o próprio cérebro para procurar só as desgraças na vida. A pessoa vira um ímã de coisa ruim, ambulante e pulsante. Por isso que o autor lança aquele desafio bizarro no livro.
7 dias seguidos sem reclamar de absolutamente nada. Nem em voz alta e nem em pensamento. É dificílimo. Mas quebra o ciclo. E o que é fascinante aqui é o seguinte insight do Eker. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. A vítima nunca enriquece. Mas por que alguém escolheria, mesmo que de um jeito inconsciente, continuar nessa miséria e cheia de problemas? Porque tem uma recompensa oculta muito sedutora no papel de vítima, a atenção. Quando você sofre e reclama, os outros têm peninha, dão tapinha nas costas. E o cérebro confunde essa atenção com amor de verdade. Exato. E se a pessoa buscar atenção pelo sofrimento, ela nunca vai enriquecer, porque se ela resolver os problemas e ficar rica, a fonte de simpatia seca. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensa nessa dinâmica como um jogo de futebol. Opa, adoro analogias esportivas. Jogar o papel de vítima é como um jogador que passa os 90 minutos da partida lá no meio de campo de braços cruzados, só reclamando do juiz. Reclamando que a grama tá alta. Que a bola tá meio murcha, que o vento bateu contra. Ele gasta uma energia monumental criando o dossiê mais perfeito do mundo sobre o porquê de ser impossível jogar ali. Enquanto isso, o time adversário tá simplesmente correndo, desviando dos buracos e enfiando o gol. A justificativa do reclamão pode até fazer sentido lógico, mas lá no placar final do campeonato, as reclamações valem rigorosamente 0 pontos. Uma imagem perfeita. E faz uma ponte direta para a estratégia de quem realmente entra em campo para ganhar. O arquivo de riqueza número 2 foca justamente nisso. E o que ele diz? Que os ricos entram no jogo do dinheiro com um único objetivo: vencer. Já a mentalidade escassa entra no jogo só para não perder. Tem um abismo entre essas duas coisas. Gigante. É a diferença entre buscar sobrevivência, tipo, só quero pagar as contas esse mês, e buscar abundância real. O universo meio que entrega exatamente o que a gente pede, sabe? Se a meta é só pagar a conta de luz, é só isso que você vai ter. Isso esbarra direto naqueles 3 níveis do querer que o livro detalha no arquivo número 3. Assim. O primeiro nível é o querer totalmente passivo. Eu gostaria de ser rico. Traduzindo, se uma maleta de dinheiro cair no meu colo sem eu fazer nada, eu aceito. Bem isso. O segundo nível já é melhor. É escolher ser rico. Envolve uma decisão, traçar um planinho. Mas não é suficiente. Não. O nível que realmente separa os homens dos meninos, digamos assim, é o terceiro. Comprometer-se a ser rico. E compromisso aqui é o caminho do guerreiro, né? É fazer tudo o que for necessário, dentro da ética e da lei, claro, pelo tempo que for preciso. O fracasso não é uma opção aceitável no cardápio. E esse nível de entrega puxa o arquivo número 4, a obrigação de pensar grande. Pela lei dos rendimentos, a gente é remunerado na exata proporção do valor que a gente entrega para o mercado. A variável mágica é a quantidade de pessoas. Mas aí, imagina que quem está ouvindo a gente pense, poxa, mas eu tenho síndrome do impostor. Eu não tenho nada revolucionário para oferecer, como que eu vou impactar tanta gente? É um medo super comum. Mas isso levanta uma questão importante, e eu adoro como o autor quebra isso. Ele diz que o medo de pensar grande é puro ego. Como assim, ego? É a pessoa preocupada demais com a própria imagem, entende? A vida não é só sobre o nosso umbigo. É sobre colocar a nossa peça no quebra-cabeça da sociedade, ajudar os outros. O livro tem uma definição bem prática sobre o que é o empresário, né? Uma definição que destrói muitos mitos. Empresário é só uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Acabou. Olha que simples! Se você resolve o problema de 10 pessoas no seu bairro, você ganha proporcional a 10 pessoas. Se você pensa grande e resolve o problema de 1 milhão de pessoas, a riqueza é só consequência inevitável. Bom, maravilha. Entendemos que é imperativo pensar grande e buscar solucionar problemas. Mas e a prática? Como dar o primeiro passo quando a gente não sabe nada e a incerteza é gigantesca? É aí que o arquivo número 5 salva a pátria. Os ricos focam nas oportunidades. As mentes escassas ficam hipnotizadas pelos obstáculos e riscos. Aquela vozinha na cabeça, mas e se der errado? Exato. E a cura para essa paralisia é o conceito maravilhoso de preparar, fogo, apontar. Peraí,
O normal não é preparar apontar fogo? Esse é o jeito lógico de quem quer prever tudo, o que no mundo de hoje é uma ilusão total. O conceito aqui é: prepare-se o mínimo necessário bem rápido, haja, ou seja, atire logo, e só então, com a ação rolando, você ajusta a mira. Preparar, fogo, apontar. Eu amo a história pessoal do T. Harv Eker sobre isso. A saga da confeitaria de tortas. Nossa, essa história é boa de nós. O Harvey queria abrir uma confeitaria especializada em tortas. O que uma pessoa com a mentalidade comum faria? Passaria os próximos 5 anos estudando o mercado de tortas, fazendo plano de negócios de 100 páginas e comendo torta dos concorrentes até passar mal. Do lado de fora, só observando. Isso! Mas ele não fez isso. Ele aplicou o preparar, fogo, apontar. A ideia era entrar no corredor. E como ele entrou no corredor? Ele arrumou um emprego lavando prato e varrendo o chão numa confeitaria famosa. Exato. Ali dentro, no olho do furacão, ele conversava com os fornecedores, ajudava o padeiro na madrugada e entendia os defeitos reais do negócio. E o desfecho dessa história é que é genial. Sabe o que ele descobriu na prática? O quê? Que ele não suportava nem o cheiro de torta. A ideia de passar o resto da vida lidando com aquilo virou um pesadelo real. Que loucura. Imagina se ele tivesse gasto 5 anos planejando isso de fora. Teria jogado a vida fora. Mas a beleza da tática de entrar no corredor é o que vem depois. Como ele estava lá dentro, lavando a louça, o padeiro-chefe apresentou para ele um equipamento totalmente inusitado. Ah, as famosas botas de gravidade invertida para ginástica. Sim, um negócio bizarro que não tinha nada a ver com tortas. E foram essas botas que colocaram Harv num dos primeiros caminhos para a fortuna dele. Ele nunca teria esbarrado nessa oportunidade se estivesse em casa escrevendo teoria. A ação gera informações que a inércia simplesmente não alcança. Com certeza. Então, o que tudo isso significa, né? Significa que é impossível prever todas as curvas da estrada antes de dar o primeiro passo. É como querer aprender a nadar... Lendo um livro, né? Exatamente. Tentar entender o mercado só lendo o relatório é igualzinho tentar aprender a nadar num manual de hidrodinâmica vestido de terno sentado ali na beira da piscina. Não vai rolar. Você pode ler 1000 páginas, o papel não te ensina o gelado da água, não te ensina o desespero quando a água entra no nariz ou a técnica de segurar a respiração na hora certa. A melhor pesquisa de mercado do mundo é pular na piscina. Pula na parte rasa primeiro, tipo vai lavar prato numa padaria. Mas vai pra água. Molhe o pé. Sintetizando toda essa nossa conversa sobre o livro, fica a lição muito clara. Mudar o mundo físico, o saldo bancário, é só a ponta do iceberg. A revolução tem que ser nas raízes. Exige aquela coragem de olhar para o software da infância, apagar aquelas palavras tóxicas, os exemplos nocivos e entender os traumas que a gente escondeu debaixo do tapete. Exige sair do conforto de ser a vítima coitadinha, focar em servir o maior número de pessoas e agir rápido, mesmo com medo, mesmo com neblina na estrada. É uma transformação que só acontece de dentro para fora. E depois de mergulhar tão fundo em tudo isso, eu queria deixar para quem está nos ouvindo uma última provocação. Coisa para a gente pensar mesmo. Manda bala. Se o nosso termostato financeiro dita exatamente a quantidade de dinheiro que a gente consegue reter na vida, será que a gente não carrega termostatos ocultos para outras coisas? Nossa. Tipo, será que você tem um termostato para a qualidade dos seus relacionamentos, para sua saúde, ou até mesmo para sua felicidade pura e simples? Olha, é bem provável que sim. E se a sua mente estiver aí secretamente programada para sabotar a sua própria alegria toda vez que as coisas ficam boas demais, toda vez que ultrapassa aquele limite que a sua infância marcou como sendo seguro? Cara, que pergunta profunda. A mente só quer proteger a gente, ela não quer que a gente expanda, a menos que seja treinada para isso. Fica aí o convite, continuem questionando o invisível, porque essa é a única forma de mudar o que a gente vê no espelho todo dia. E quem sabe cuidando das raízes, a floresta toda não muda de cor, né? Sensacional. Finalizamos aqui mais essa nossa análise profunda. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço a todo mundo e até a próxima.